Olá a todos, eu me chamo Luana e sou uma estudante de psicologia apaixonada por cinema e filosofia. E no vídeo de hoje, vou explorar as raízes da histeria e perceber como essa condição foi historicamente ligada à patologização da feminilidade. Vamos lá! O termo histeria tem suas origens em aproximadamente 1900 a.C. A origem da palavra histeria significa útero, e na antiguidade os médicos sustentavam a crença de que a histeria era exclusivamente um problema feminino, associado ao deslocamento do útero, resultando em muitos problemas físicos e mentais nas mulheres. Este conceito foi inicialmente documentado no Papiro Ginecológico de Qumran, o papiro médico mais antigo conhecido. Filósofos como Platão e renomados médicos como Hipócrates posteriormente fizeram uma ligação entre histeria e um útero migratório com vontades próprias. Platão, em seus diálogos Timeu, atribuiu à histeria uma força psíquica errante derivado do útero, destacando um desejo sexual pervertido pela frustração. Ele comparou o útero de uma mulher a uma criatura viva que vagava pelo corpo, obstruindo passagens e causando doenças. Em Roma, Aulus Cornelius Celsus, em seu livro, ofereceu uma descrição clínica dos sintomas histéricos, enquanto Cláudio Galeno, um médico e filósofo do século II d.C., apresentou sua teoria da histeria de forma muito semelhante à de Hipócrates. Galeno descreve que a histeria se manifesta com sintomas bem diferentes, mas sempre se refere a um útero. Os escritores hipocráticos, em sua maioria, focavam na retenção do sangue menstrual como o maior problema, enquanto Galeno dizia que a retenção do sêmen feminino era um problema mais sério. Acreditava que esse sêmen poderia ser retido no útero, tornando-se venenoso se não fosse liberado por orgasmos regulares. Tratamentos histéricos incluíam relações sexuais e aplicação de pomadas nos órgãos genitais externos. Mas a cura padrão para a histeria era a aromaterapia, utilizando odores agradáveis sobre os genitais e odores desagradáveis no nariz, fazendo as mulheres espirrarem para realocar o útero. Ao longo dos séculos, diversos estudos foram realizados sobre a histeria. Contudo, a condição se manteve associada ao simbolismo da feminilidade, sendo que o feminino era naturalmente oriundo por esses órgãos. Desde então, a mulher tem sido vista como um lucro. O corpo feminino passou a ser encarado com temor. À medida que a figura do monstro tornou-se sinônimo de medo, as mulheres também passaram a ser consideradas monstruosas. Elas foram alvo de perseguições, como a caça às bruxas, e assim, originando diversos estereótipos femininos. Nos séculos XVI e XVII, a persistência da histeria era atribuída à retenção de humores e fluidos no útero, à privação sexual e à propensão do útero a deslocar-se pelo corpo feminino, gerando irritabilidade e uma sensação de sufocamento. No século XVII, um médico explicou que isso ocorria devido à constituição mais delicada das mulheres, resultando em uma vida mais suave, acostumada a luxúrias e comodidades, em contraste ao sofrimento. Dessa forma, a propensão à loucura ou histeria estava ligada não apenas ao sexo biológico, mas também às percepções sobre o papel da mulher na vida e na sociedade. A histeria, também conhecida como neurastenia, podia ser desencadeada por diversos mau hábitos, como leituras de romances que provocavam fantasias eróticas, masturbação e inclinações homossexuais ou bissexuais, resultando em uma variedade de sintomas como comportamento sedutor, contraturas, paralisia funcional e irracionalidade. Registros médicos colocavam pessoas histéricas como indivíduos propositalmente enganosos. Os tratamentos convocados eram massagem genital por profissionais qualificados, casamento e relações sexuais permaneciam, mas agora incluíam procedimentos mais invasivos, como ovariectomias e cauterização do clitóris. O conceito de histeria servia para patologizar as emoções e comportamentos femininos,
contribuindo para a marginalização e regulamentação dentro do âmbito psiquiátrico. Sintomas como desejo sexual, insônia, retenção de líquidos, peso abdominal, irritabilidade e uma tendência a causar problemas para os outros eram igualmente atribuídos a mulheres diagnosticadas com histeria. Apesar de, nos tempos atuais, não ser mais reconhecida como um distúrbio médico pelas autoridades médicas, o diagnóstico e o tratamento da histeria eram procedimentos comuns por vários séculos na Europa Ocidental. A histeria era percebida como uma condição comum e crônica entre as mulheres, sendo categorizada como uma doença cujos sintomas estavam alinhados à normalidade da sexualidade feminina. No contexto da histeria, cada sintoma e pensamento negativo estava ligado à esfera sexual. Os sintomas abarcavam uma ampla gama, pois qualquer desordem uterina poderia desencadear histeria. A condição também era vista como resultante de relações sexuais excessivas. Em situações extremas, a mulher poderia ser compelida a ingressar a um hospício ou passar por uma histerectomia cirúrgica. As características da queixa quase nunca eram fatais, tampouco curáveis, sempre sendo vastas e mutáveis. Elas apresentavam fraqueza, dores de cabeça, nervosismo, depressão, choro, fadiga, dor e incapacibilidade. Como resultado, as mulheres se entregavam à invalidez, por vezes durante anos, sacrificando todos os deveres familiares e recebendo cuidados de um parente. O sintoma mais dramático e assustador da condição era chamado de ataque histérico. Carol Smith Rosenberg descreve o ataque típico em seu ensaio A Mulher Histérica, Papéis Sociais e o Conflito de Papéis na América do século XIX. Quando a paciente se conformava com comportamentos normativos e tradicionais, como obediência, seguia as orientações do médico, era considerada curada. Playford, um professor de medicina e obstétrica, introduziu a terapia do repouso de Mitchell na Inglaterra, na década de 1880. Obteve considerável sucesso. A rápida transição de um sintoma para o outro insinuava para a comunidade médica da época uma certa imprevisibilidade, característica tradicionalmente associada à natureza feminina. O psiquiatra vitoriano Henry Maudsley afirmava que aqueles que sofriam de histeria eram jovens mulheres que acreditavam ou fingiam que não podiam ficar em pé ou andar. Elas deitavam-se na cama o dia todo e tornavam-se objetos de simpatia por parte dos seus parentes ansiosos, quando ao mesmo tempo sua única paralisia era a paralisia de vontade. Os tratamentos da época incluíam banhos de água fria, interrupção da respiração do paciente, abuso físico, raspagem da cabeça, ridicularização e exposição diante familiares e amigos. O diagnóstico para uma forma mais acomodada de histeria era a neurastenia. A qualidade de submissão do paciente levava a esse diagnóstico diferencial. Essas mulheres apresentavam muitos dos mesmos sintomas, mas eram vistas como mais femininas, educadas e cooperativas, enquanto a histérica era percebida como desafiadora e incontrolável. Playfair preferia tratar as neurastênicas, que eram mais refinadas e cultas, enquadrando-se no modelo da beleza perdida ofeliana, uma estética popular durante a era vitoriana. Em uma palestra de 1875, o médico Mitchell afirmou que a neurastênica era exatamente o tipo de mulher com quem se gosta de encontrar. Sensata, não excessivamente sensível ou emocional, exibindo uma quantidade apropriada de doença e uma disposição para realizar sua parte do trabalho silenciosamente da melhor maneira possível. O neurologista francês Jean-Martin Charcot incorporou a hipnose como método terapêutico para tratar histeria, desenvolvendo a teoria psicogênica dessa condição. Segundo ele, a histeria traumática é um distúrbio neurológico resultante de degenerações hereditárias no sistema nervoso. Ele diferenciou essa condição da histeria feminina, enfatizando que tanto homens quanto mulheres poderiam ser afetados. Ele desmistificou as crenças de que a histeria possuía conotações sobrenaturais, esforçando-se por uma definição de natureza médica.
Ainda existiam ideias obsoletas sobre o útero errante, mas ao longo do tempo, a histeria passou a ser percebida menos como uma doença física e mais como uma questão psicológica. Charcot deu início ao seu trabalho sobre histeria em 1870, no Hospital Salpêtrière, partindo da premissa de que a histeria era uma doença genuína com raízes psicológicas. Ele utilizava o método da hipnose, eletrochoque e manipulação genital. Os pacientes da Salpêtrière foram fotografados em uma tentativa de fornecer a prova visual da existência da doença aos céticos. Didi Huberman, autor da Invenção da Histeria, critica fortemente as técnicas de Charcot, argumentando que por meio da hipnose, as performances dos pacientes eram ensaiadas e encenadas. Ele alega que Charcot fazia apenas um experimento em seus pacientes, em vez de tratá-los. Showalter menciona que muitos contemporâneos de Charcot suspeitavam que as performances eram sugestivas ou fraudes óbvias. Charcot regularmente lecionava sobre o assunto, inclusive em exposição dos ataques dos pacientes. A pintura de Andrei Bolot, de 1887, retrata Charcot ministrando uma palestra sobre histeria, acompanhada de uma paciente feminina desmaiada como demonstração. Assim, a Salpêtrière transformou-se em um ambiente voyeurístico, no qual a histeria feminina era por uma década ou mais exibida e reproduzida. Freud notou que a abordagem de Charcot permitia intervir na psique dos pacientes por meio de sugestão hipnótica. Em 1885, ele colaborou sob a supervisão de Charcot na Salpêtrière, participando de sessões com pacientes diagnosticados com histeria. Embora Charcot não se concentrasse explicitamente nesse aspecto do distúrbio, seu aluno Freud buscou compreender a gênese sexual dessa condição, destacando o conflito sexual como raiz da doença. Inspirados por Charcot, Freud e Joseph Breuer inovaram no tratamento psicanalítico da histeria, como no caso Ana O, utilizando o chamado método catártico, onde o diálogo substituiu a observação. Ao relacionar a causa da histeria mais para circunstâncias sociais do que para predisposições biológicas, Freud, embora defensor das ideias de Charcot, propôs também ver a histeria como uma neurose traumática. Ele postulou que as mulheres desenvolviam histeria ao transformarem o medo de seus impulsos sexuais em uma doença psicossomática denominada histeria de conversão. Assim, a psicanálise, ao invés da hipnose, foi indicada como método de tratamento. Desde então, os médicos e psicólogos têm interpretado sintomas histéricos como manifestações de uma neurose ou transtorno de ansiedade. O termo histeria de conversão surgiu no caso do pequeno Hans, diferenciando-o da histeria de ansiedade, proposta por Wilhelm Stekel para explicar fobias. Freud, ao revisar a origem da histeria, após o caso Dora, classificou sua crença nas origens sexuais dos sintomas histéricos. Inicialmente afirmava que o caso tinha experiências sexuais prematuras como base, mas em 1897 ele expressou dúvidas e formulou um novo argumento, baseado em sedução e abusos fantasmáticos. Freud escreveu o estudo do caso Dora em Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, que documenta o diagnóstico de histeria e a perda de voz na jovem Dora. Confrontada sexualmente por um amigo de seu pai, descreveu a situação como uma troca de favores, devido ao relacionamento entre seu pai e a esposa do agressor. Apesar das condições sociais, Freud, ansioso para explorar a natureza sexual do caso, concluiu que a história de Dora refletia um desejo reprimido envolvendo quase todos os participantes. Dora abandonou Freud após 11 semanas de tratamento, percebendo que ele estava usando sua autoridade para impor sua perspectiva, e ele considerou o caso um fracasso. Freud argumenta que as histéricas enfrentam principalmente reminiscência, memórias que não conseguem manter conscientes. Ele fundamenta a histeria na origem sexual, estendendo essa base para todas as neuroses, como medos, obsessões, fobias e até paranoias. Segundo Freud,
Os neurastênicos, como resultado da masturbação, sofrem de uma neurose de medo, assim deixam de obter satisfação por este método. Ele vai além, interpretando as travessuras infantis como expressões da sexualidade infantil, vendo os relatos como fantasias inconscientes, não eventos reais. Freud acredita que a histeria origina-se nas fantasias sexuais infantis e dos conflitos resultantes entre desejo e censura. Inicialmente negando a sexualidade infantil, ele reformula essa visão, sugerindo que todas as crianças são naturalmente traumatizadas pela sexualidade. O que está reprimido não é a memória de um evento real, mas sim de uma fantasia de sedução, gerando uma oposição à sexualidade desde o início e contribuindo para o repúdio e o desenvolvimento da histeria. Esse entendimento levou ao desenvolvimento do complexo de Édipo, onde a feminilidade era percebida como uma falta. Segundo Freud, a doença da histeria é uma expressão da impossibilidade de satisfazer o impulso sexual devido à reminiscência do conflito edipiano. Muitos casos anteriormente classificados como histeria foram redefinidos por Freud como neuroses de ansiedade. Ele postulava que a histeria poderia estar ligada à mente inconsciente, separada da mente consciente ou do ego. Acreditava firmemente que conflitos profundos na mente, alguns associados a impulsos instintivos de natureza sexual e agressiva, impeliam o comportamento daqueles com histeria. A representação cultural da mulher com distúrbios mentais passou por grandes mudanças. Ao comparar Ana O, de classe média alta, com mulheres da classe trabalhadora na Salpêtrière, como Augustine, uma empregada doméstica abusada aos 13 anos em uma casa rica, ambos os casos sustentam a teoria de que o contexto social e cultural interfere na origem da histeria. A teoria de Freud e Breuer sugeria que era a cultura que aprisionava as mulheres no tédio da vida doméstica, desencadeando assim a histeria. Nesse contexto, a histérica não era mais percebida como uma figura incontrolável, como na Salpêtrière, mas sim como alguém simpático e admirado. No entanto, é notável que essa visão da histérica como alguém simpática e admirável seja conferida principalmente àquelas com maior poder aquisitivo. Didi Huberman sugere que no século XIX, a histeria era considerada sintomática do ser mulher. Ele destaca o medo, a repulsa e a fascinação que os médicos nutriam pela doença. Esses sentimentos não eram apenas pela doença, mas também pelo sistema reprodutor feminino. Didi Huberman conecta assim a histeria à própria definição de feminilidade, sugerindo que o diagnóstico era parte do medo masculino da sexualidade feminina. A histeria quase invariavelmente culpabilizava a feminilidade. Sendo assim, a condição permanece como uma das afecções psicológicas mais vinculadas ao gênero feminino no imaginário cultural ocidental. Embora a Salpêtrière possuísse uma ala especial para histéricos do sexo masculino, esse fato não fixou no imaginário popular, sendo conceitualizado como um choque após a Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, observou-se uma acentuada diminuição no número de mulheres diagnosticadas com histeria. Alguns profissionais de saúde argumentam que esse declínio está associado à maior compreensão da psicologia por trás dos transtornos de conversão, como a histeria. Freud teve um grande papel nesse contexto, introduzindo a teoria da psicanálise e novas ideias sobre as mulheres e sua sexualidade. Historicamente, a histeria era considerada um diagnóstico genérico, aplicável a qualquer condição não identificável. Com o avanço das técnicas de diagnóstico, os casos ambíguos atribuídos à histeria diminuíram, exemplificado pelo fato de que antes da encefalografia, a epilepsia frequentemente era confundida com histeria. A visão da mulher como frágil persistiu na era vitoriana, devido ao seu papel específico em uma sociedade patriarcal. A propensão das mulheres à histeria era paradoxalmente considerada aceitável como um sinal afirmativo de sua feminilidade, ou poderia ser interpretado com um significado exatamente oposto, como uma rejeição da feminilidade e uma doença de ódio ao patriarcado, tanto que Frederick Hollick
acreditava que uma das principais causas da histeria residia na libertinagem das mulheres. Foi nesse período que Freud começou a perceber o inconsciente como a chave para entender a histeria. Na década de 1980, as feministas começaram a reivindicar a histeria como símbolo da opressão sistemática das mulheres, reinterpretando o termo para seu uso próprio, especialmente entre as feministas sexpositivas, que veem a repressão sexual e o apelo à histeria como formas de opressão. A ideia surgiu da crença de que a histeria representava uma forma de rebelião pré-feminista contra os papéis sociais opressores impostos às mulheres. Autoras feministas como Catherine Clement e Hélène Cixous, em The Newly Born Woman, refutaram as teorias psicanalíticas, defendendo que as construções sociais de feminilidade e a histeria não são inerentes à natureza feminina. Historiadores sociais feministas de ambos os sexos sustentam que a histeria é resultado de papéis sociais oprimidos das mulheres, em vez de características físicas ou psicológicas. Não é por acaso que esse diagnóstico decolou justamente quando algumas dessas mulheres estavam lutando por acesso na universidade e diversas profissões nos Estados Unidos e na Europa. Muitos médicos do século XIX, como Mitchell, alcançaram destaque, especializando-se em histeria. Mitchell defendia a cura pelo repouso. Notáveis mulheres como Gilman, Edith Wharton, Virginia Woolf foram pacientes sob sua tutela. Essa abordagem era direcionada a mulheres que desafiavam os papéis sociais da época, como as sufragistas britânicas, frequentemente categorizadas como histéricas ao serem detidas. A rebeldia, a ausência de conformidade, a ambição e a sobreeducação eram vistas como prováveis causas da histeria. Mitchell identificava a transgressão de papéis como um fator contribuinte para o adoecimento das mulheres, argumentando que a busca delas por igualdade gerava problemas e que as mudanças na educação e na atividade não alterariam suas características. A trajetória da histeria na psiquiatria é marcada por grandes mudanças. A Associação Psiquiátrica Americana, na década de 50, afastou-se do termo histeria, mantendo apenas a neurose histérica. O diagnóstico era atribuído tanto a homens quanto a mulheres, mas as mulheres eram mais frequentemente diagnosticadas. A histeria de conversão era uma definição psicodinâmica desse fenômeno. A influência de Freud nas definições de histeria resultou na transição do termo para o reconhecimento de outros transtornos. No DSM-3, a neurose histérica dividiu-se em transtornos dissociativos e somatoformes, e a personalidade histérica transformou-se em histriônica, ainda refletindo uma feminilidade exagerada. Atualmente, a histeria não é diagnosticada isoladamente, mas suas manifestações são identificadas em condições contemporâneas, como esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, transtorno de conversão e ataques de ansiedade. Contudo, outros diagnósticos, como transtorno de personalidade borderline, persistem em patologizar certos aspectos da feminilidade. Ao refletirmos sobre o medo histórico de ser rotulada como uma mulher histérica, compreendemos que a histeria permeia a experiência feminina. A história da mulher considerada histérica está ligada a histórias sociais mais amplas. Nos faz questionar sobre nossas percepções sobre a expressão emocional feminina, destacando nossa evolução contínua da compreensão da saúde mental.